Nosso encontro de hoje é beleza pura. Você já ouviu falar em cosmética consciente? Com doutorado em Física no Brasil e na França e pós-doutorado em Bioinformática pela Universidade de Amsterdã, na Holanda, Carol Cronenberg começou a estudar cosmética natural nesse período, quando também aprimorou seus conhecimentos em cursos e workshops na Inglaterra, França e Bélgica, retornando ao Brasil em 2014 para abrir seu ateliê de cosmética artesanal. Bem-vinda e que ótimo a gente poder saber um pouco mais sobre esse universo, né, da cosmética consciente. O que é isso? Pois é, cosmética consciente, o que eu chamo, é alguma coisa parecida com talvez um slow beauty, um movimento de menor consumo, de um consumo mais consciente, um consumo mais pensando mais no todo, né? A gente consome pra gente, mas a gente está envolvido numa teia muito grande. Todo esse consumo tem uma cadeia muito maior do que só aquilo que a gente consome. Eu uso essa palavra tem um consciente. início, né, de tudo. Início, por exemplo, para criar algo, seja um batom, uma pasta de dente, porque você tem uma formação de física. Pois é, acho que essa parte foi o que me levou a pensar nesse todo, né? A gente, em física, vai aumentando assim, o sistema que a gente vai considerando aos pouquinhos. De primeira, eu nem sou uma pessoa que comecei a usar muito cosmético. Eu comecei a pensar em sustentabilidade muito mais com alimentação do que com cosmético. E aí, eu acho que chegou um momento da minha vida que eu comecei a imaginar, quando nasceu minha filha, principalmente, embora eu já tinha feito isso antes, comecei a imaginar assim, o lixo que ela produzia, o tamanho da pegada que eu e ela íamos deixar, né? Com criança isso é fácil, porque tem fralda, tem não sei o quê. E o quanto aquilo ia no corpo dela também. O que a gente consome vai pelo ralo. Então, todo produto que a gente usa, né? É interessante você falar que começou pela comida e você se apresenta como chefe de cosmética. Vou te falar por que eu me apresento como chefe. Quando eu comecei a fazer isso profissionalmente, eu trabalhei na academia há muito tempo, me veio essa questão se era uma coisa meio alquimia ou se era uma coisa de chefe. E eu achei que, na verdade, eu não faço alquimia nenhuma, porque eu até sou uma pessoa bem cética nas minhas pesquisas e tal. Eu faço comida para o corpo, para a pele. A pele absorve. Para começar, que a pele absorve tudo que você coloca em cima dela. O que a gente precisa, e na verdade a minha maneira até de fazer os cosméticos é realmente que nem comida. Pensando assim, o que eu vou botar, que fica bonito, que fica gostoso, que fica bom, que mistura bem, o que combina. E eu acho isso muito mais uma coisa de chefe do que uma coisa de alquimia. Eu não quero transformar nada em nada. Eu quero juntar os ingredientes de forma que eles fiquem harmoniosos, que eles cuidem, assim, que eles tenham vamos dizer, um gosto para a sua pele interessante. E aí eu também penso no que vai ser descartado, em como é que isso vai ralo abaixo e etc. Né? E aí qualquer pessoa, por exemplo, pode pegar uma receita sua e fazer um batom, por exemplo? Pode, perfeitamente. Não precisa ter doutorado em física para fazer nada do que eu faço atualmente. Só me ajudou o fato de eu ser acadêmica e tal, porque eu acho que eu olhei sempre para isso com uma visão um pouco científica da história toda, do que aquilo estava envolvido assim, na sociedade e tal, mas não precisa ser cientista para fazer nada. Inclusive, eu acho que você não precisa ter nada para fazer a sua comida e o que você passa na pele, né? Você não precisa ter uma formação, você precisa simplesmente conhecer teu corpo. Muito do meu trabalho de consciência de dar consciência também do que você é, da tua beleza. Isso ajuda a beça no consumo, porque parte do nosso consumo vem de te convencerem que você precisa de muita coisa para ser bonito, para ser feliz, para ser saudável. Se tratando de beleza, que você tocou aí, né, é um desafio para as mulheres. Como elas vão, né, reduzir, porque a gente usa, no mínimo, né, um batom, um rímel. Então, o que seria um pacote assim, vamos dizer, um kit mínimo? Básico. Assim, você pode continuar usando tudo isso. A minha questão é assim, e que eu acho que funciona para quase tudo, né? Roupa. Aí a roupa está na moda. Às vezes não cabe no meu corpo, na minha maneira. Eu tenho um jeito, eu tenho coisas que eu gosto. Eu preciso entender o que eu gosto, o que fica bem em mim, o que eu curto usar, se eu uso aquilo,
E aí eu consigo comprar, por exemplo, uma roupa para mim com muito mais consciência. Eu não vou precisar de 5, não vou precisar da roupa que está na moda, porque eu não vou usar. E aí, em cosmética tem também isso. Assim, em cosmética você precisa hidratar a pele, você precisa limpar, você precisa de um batom, de um rímel, tudo isso está no pacote. Mas você não precisa de um batom vermelho se você nunca usa batom vermelho. Você não precisa de um batom que não fique bem em você só porque está na moda. Talvez você precise hidratar a pele uma vez por dia. Talvez você precise de uma coisa, se você curtir, botar de manhã e outra de noite. Cada caso é um caso, né? Cada pessoa se conhece e sabe o que precisa. E a pele também. Então, é um autoconhecimento para poder administrar o seu consumo. Agora, falando de qualidade, você está falando de quantidade. Falando de qualidade, quando você fala de produto consciente, você fala de produto que é feito de forma consciente. E, nesse sentido, aí entra aquela parte de testes em animais, ingredientes, quer dizer, e você faz todo um apanhado disso. Eu bato muito nessa tecla do ingrediente, né? Quando eu comecei a aprender, a minha mãe era uma pessoa que consumia assim super cosméticos caríssimos e eu comecei a dizer isso é muito porcaria. Mas é estranho você dizer que é muito porcaria uma coisa que custa o olho da cara. Por quê? Quais são os principais vilões, os cosméticos processados, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falei, o óleo mineral. O óleo mineral é um derivado, na verdade é uma sobra da indústria petrolífica. A vaselina, óleo mineral, as parafinas todas. São uma sobra nojenta da indústria petrolífica que é usado em quase... Antigamente era mais, agora já está diminuindo. Usado em quase todos os cosméticos. Se tem isso, não vai entrar na sua pele. A pele não absorve. Isso entope poro. Então, assim, pode ser o creme mais caro, pode ter caviar, pérola, o que for, ouro. Isso não vai penetrar na sua pele e ainda vai te fazer mal. A própria consciência disso já diminuiu porque várias empresas começaram a tirar. Mas era uma coisa que foi usada porque é um ingrediente muito barato, ele é inodor, ele é incolor, ele não tem nenhum animal que coma, então não dá fungo, não dá bactéria. Para a indústria ele era maravilhoso. Cabelo é uma coisa para mim que me interessa muito, porque mulheres como eu que usam tinta há muitos anos e o cabelo vai perdendo, né, o brilho, vai ficando poroso e aí você entra com outra intervenção também química para tratar, que no caso não é tratar, é só dar uma melhorada, segurada na aparência. O que faz com o cabelo? Essa é uma parte super difícil, principalmente no Brasil, que os cabelos são diversos. E a gente tem uma estatística engraçada no Brasil que no mundo inteiro existe uma divisão de como as pessoas compram cosméticos e tal, que é em geral face e tal. No Brasil, o cabelo é o primeiro, é o que se ganha mais dinheiro, então aí vem a indústria, é o que ganha mais, é o que faz mais dinheiro, que as pessoas mais compram, que mais gastam dinheiro também. Bom, para essa coisa de pintura, é super tóxico, etc, etc. Acho que todo mundo sabe, isso daí não é nem novidade. Mas a gente tem no Brasil a rena. A gente faz uma rena brasileira muito boa. Essa rena é vendida fora do Brasil por uma fortuna. E pinta o cabelo. E funciona. Eu, por exemplo, pinto com rena. Eu tenho que pintar também. Aí tem as coisas, assim, tudo que é natural, na verdade, nem tudo é igualzinho. E aí uma outra coisa que eu vivo falando é que a gente não pode pensar, quando a gente vai para essa coisa mais sustentável, de maquiagem, cosmética ou qualquer outra coisa, que a gente vai fazer só 1 para 1. Tipo assim, eu comprava 5 roupas normais, agora eu vou comprar 5 de algodão orgânico. Não, a ideia é vamos tentar diminuir. Será que precisa de 5? Será que são para o cabelo? Será que é pintar, hidratar, fazer máscara, fazer alisamento? Será que não é, por exemplo, aceitar a forma como o seu cabelo é? A gente tem um exemplo aqui no Brasil da beleza natural, dos cabelos enrolados, que é uma história linda, que é uma questão de assim, será que não é muito mais fácil o tratamento quando você aceita que o seu cabelo é daquele jeito e usa ele da melhor maneira possível? Isso é consciência. Claro. Mais do que o produto necessariamente não precisa ser super natural. Mas a minha experiência é o seguinte, o cabelo, quando não está saudável, e quando a gente fala de natural, é saúde, né? Exatamente. É o que você está dizendo, que você coloca na sua pele, que você coloca no cabelo, isso vai criando uma camada ou vai criando algum tipo de
de problema mesmo, né? Então, isso depois para você administrar, aí já não tem mais aquele cabelo. Né? Não é mais o seu cabelo. Não é mais o seu é um cabelo né? que pertence, talvez, à indústria. Então, é ela que vai poder resolver. Você já perdeu totalmente. Então, assim, a ideia de ser consciente também é, talvez, mudar a nossa relação, senão a gente fica realmente escravo de uma indústria que é quem vai dizer como o seu cabelo deve ser. Eu vivo tentando falar isso. Gente, não é a questão, você não precisa usar o meu produto que eu faço, que é todo natural. Você talvez pode usar aquele produto que você ama, perfume. Perfume é super tóxico, etc, etc. Mas, todo poxa, perfume você é tóxico? É a maioria. É a maioria. Mas assim, talvez você goste tanto de perfume que esse luxo você tem que se dar. Porque é também você entender, né? Que, poxa, tem as suas... Agora, precisa de 100 perfumes, precisa de todo mundo estar hiper perfumado? Não. Então, assim, a minha ideia é essa. Você falou perfume, lembrei de desodorante, porque também. Esse é um dos, vamos dizer assim, mais desafiadores produtos, porque essa história que o desodorante traz mesmo, como é que chama isso? Ingredientes tóxicos. Muito tóxicos. O desodorante básico, ele é muito tóxico. É muito difícil, eu entendo, que nem pintar cabelo. Acho que são duas coisas que são básicas, porque depende, assim, a gente depende muito disso, né? Desodorante a gente usa todo dia. Quem pinta cabelo como eu, como você, a gente depende disso. Mas o desodorante é substituível. Aí realmente isso daí depende de cada pessoa. Tem gente que se adapta muito a uma coisa meio talco, que você faz com polvilho e etc, bicarbonato. Tem gente que se adapta, que coça, porque o bicarbonato pode coçar. Aí tem uma coisa com óleo que você pode botar óleo de coco nessa mistura. Tem gente que vai melhor com leite de magnésia. É realmente uma questão. Às vezes eles não funcionam mais e você tem que substituir por outro. Qual é a sua rotina de beleza? Você tem? Pois é, eu nem tenho uma rotina assim super elaborada de beleza. Eu, em geral, uso um óleo à noite, que é uma coisa que eu acho que óleo, de forma geral, eu acho maravilhoso. Mesmo para pele oleosa? Mesmo para pele oleosa. Principalmente para pele oleosa. Ajuda, você usando o óleo certo, da maneira certa. Óleo tem que saber usar também. Eu tirei sabão de limpar rosto, né, principalmente, então eu uso pouquíssimo sabão no corpo também. Então eu lavo o meu rosto com um esfoliante que eu dou a receita também direto. Com mel. Esfoliante, se não é o sabão, é o esfoliante. Eu uso mel basicamente. No corpo também, assim, eu uso algum sabão quando precisa para limpar. Então, assim, muito pouco sabão. O meu cabelo, eu passo um sabão de coco de vez em quando ele está muito sujo, mas em geral eu limpo só com vinagre de maçã, com uma misturinha que eu faço de vinagre de maçã. É super simples a minha rotina. Assim, eu tenho acesso aos meus cremes, né? Então eu uso o que dá, mas eu não sou uma pessoa de muito creme, de usar todo dia, eu esqueço também. E acho que é uma rotina muito interessante para as pessoas. Eu não estou aqui falando mal de usar, não. É muito bom para mim quando eu falo, eu vou passar meu óleo, eu de vez em quando, né, tomo um banho de óleo. É uma delícia fazer isso. Eu faço minha pasta de dente, então eu escovo o dente há muitos anos com a minha própria pasta, o meu próprio desodorante. Eu tenho um certo orgulho de olhar assim para o meu banheiro e falar, eu fiz tudo meu. Nem todo mundo pode fazer isso. E não é a minha proposta que você... Você pode aprender. Mas o fato de poder decidir, isso para mim é a chave. Assim, o fato de você poder decidir, entender qual é o que você quer continuar usando e qual é o que você pode, sem grandes problemas, substituir, eu acho que essa para mim é a chave. Carol, o que muda tudo? Cara, consciência. Eu acho que pra gente é o que muda tudo, que pode mudar alguma coisa, pelo menos. Tudo vai ser difícil, mas assim, acho que o que muda tudo é a gente conscientemente ir fazendo pequenas mudanças. Eu acho que isso muda tudo. Carol, obrigada por ter vindo, maravilhoso, adorei todas as dicas e eu acho que é isso que você falou da consciência e as pessoas estão entendendo que a gente está mudando, tudo está mudando, né? O mundo está mudando e para melhor, que a gente acredita, a partir de uma consciência de respeito, né? Com a gente mesmo, com o planeta e cada vez mais fazendo escolhas melhores, né? Conscientes. Muito obrigada pelo convite, também adorei estar aqui. E vamos fazer Parabéns pelo seu empreendimento também, que ajuda a levar esse tipo de coisa para
para o mundo, porque é pequeno que a gente consegue mudar, né? Vamos fazer essa rede que a vai... gente está falando, porque é uma empreitada mesmo, né? A gente está criando de uma nova pequenininho que a forma. gente vai, eu acho, assim, nos pequenos passos que todo mundo vai andando para frente, né? Não adianta eu sozinha dar um passo imenso, se não vai vir todo mundo junto. Então é melhor todo mundo dando um passinho para frente. O que a gente fala aqui que um indivíduo muda tudo no coletivo, a atitude de um indivíduo. Então vamos, cada um de nós, ter uma atitude consciente que a gente vai criando, né? Essa força e mudando o mundo. Obrigada. Oi, se você gostou desse vídeo, então se inscreva no nosso canal para receber as histórias que a gente tem para contar. E também dê uma curtida, compartilhe com seus amigos e faça um comentário, melhor ainda, para a gente começar a trocar uma ideia.